Olá a todos, o meu nome é Vitor Dantas, eu sou aluno do último semestre do mestrado sob orientação do professor Eric Andrade. E hoje eu vou falar um pouco sobre o meu projeto, que é intitulado Perturbando o líquido de spin de Kitaev com desordem. Então, nesse trabalho, nosso principal objetivo é entender os efeitos de perturbações externas e desordem no modelo de Kitaev na rede Honeycomb, principalmente motivado pela recente descoberta experimental de um comportamento termodinâmico anômalo no material que é um candidato a apresentar a chamada fase de líquido de spin de Kitaev. Então, eu vou começar a minha apresentação dando um pequeno background do que é o modelo de Kitaev e estabelecer qual é a nossa Hamiltoniana, em que a gente vai trabalhar nesse trabalho, e falar um pouco também sobre a motivação experimental. Então, a Hamiltoniana de Kitaev, a Hamiltoniana HK, aqui no topo do slide, ela é dada por um sistema de spin meio numa rede honeycomb, em que os spins interagem via primeiros vizinhos com exchange direcional, ou seja, depende da direção do primeiro vizinho, como pode ser visto na figura 1A, em que ele depende da direção que é rotulada como x, y ou z. Esse tipo de situação faz com que os spins eles tenham faça que a gente presencia a origem do chamado fenômeno de frustração de exchange, em que os spins eles não conseguem satisfazer uma condição de minimização de energia de maneira simultânea, o que leva à origem da chamada fase de líquido de spin de Kitaev. A fase de líquido de spin geralmente é caracterizada pela ausência de ordem magnética a longo alcance, até em temperaturas muito baixas, e pela fracionalização dos graus de liberdade, como é o que acontece no modelo de Kitaev. Então, a solução exata do modelo ela pode ser encontrada via uma representação de Fermi de Majorana, em que os spins eles agora são escritos em termos de Fermis de Majorana livres, que realizam um hopping na rede, dado pelos operadores C, e também por um campo de calibre, dado por fluxos Z2 que atravessam as plaquetas, ou seja, os hexágonos na rede. De maneira local, esses campos, esses fluxos eles são escritos em termos das variáveis U e J, que são como campos de calibre Z2 nesse nosso sistema, sendo seus valores mais ou menos 1. E vale notar também que o ground state desse sistema, ele é dado pelo chamado setor de fluxo zero, ou seja, a gente não tem fluxos passando por nenhuma das plaquetas na rede, o que leva à possibilidade de escolher uma configuração de Us em que todos têm valor mais um. Então, nessa situação, o espectro ele é basicamente o mesmo que o grafeno, como um cone de Dirac. E bom, além disso, no nosso trabalho a gente considera duas possíveis perturbações relevantes, que são o campo externo, esse pode ser obtido a partir de uma teoria de perturbação, e que dá origem a uma Hamiltoniana efetiva de segundos vizinhos, como mostrado na figura 1A, em que a gente vê a presença de Hopkins quirais de segundos vizinhos. Essa Hamiltoniana ela é topológica porque abre um gap e quebra a simetria de reversão temporal, ou seja, a gente espera a presença de estados quirais de borda, que são rotulados por um número topológico, um número inteiro, de maneira semelhante a como, por exemplo, o modelo de Haldane ou um isolante topológico. E além disso, a gente considera também o efeito de interações que vão além do termo de Kitaev. Esses termos, a gente considera também de maneira perturbativa o Hamiltoniana efetiva, que preserva a simetria de reversão temporal. E o termo mais simples que pode ser obtido a partir de teoria de perturbação, que preserva a simetria de reversão temporal e também preserva a integrabilidade do modelo, ou seja, que dá origem a uma Hamiltoniana que é quadrática no termo de Majorana, são os termos K3 e K3', como mostrado na referência 4. O que é interessante é, esses dois termos eles dão origem de possíveis novos setores de fluxo no ground state do sistema, e também há alguma distinção clara entre uma interação ferromagnética ou antiferromagnética. Vale notar que, no modelo de Kitaev puro, não há distinção entre eles. Você considera o sinal do termo de exchange, o do exchange, como negativo ou positivo, o espectro é o mesmo. E nesse trabalho, por fim, vale notar que aqui eu escolhi trabalhar apenas com o termo K3', já que o nosso objetivo ele é simples, é simplesmente considerar os efeitos qualitativos de uma interação que vai além do termo de Kitaev. O termo K3 ele tem uma complicação extra, dado o fato de que, dependendo do caminho em que essas variáveis U, esse produto de três variáveis U toma ao longo de um hexágono na rede, eu posso ter uma interferência construtiva ou destrutiva, dependendo do setor de fluxo que é estabelecido no sistema. Então, por simplicidade, a gente escolhe o termo K3', que já desempenha um papel suficientemente bom para caracterizar qual é o efeito de uma perturbação que preserva a reversão temporal e não é de Kitaev. E por fim, o nosso grande motivo experimental de estudar esse tipo de sistema com desordem é dado pela recente descoberta experimental de que o iridato de lítio com uma camada de hidrogênio intercalada entre as camadas do material, ele não tem uma ordem magnética a longo alcance, mesmo a temperaturas baixíssimas, o que caracteriza isso como um ótimo candidato a apresentar a fase de líquido de spin de Kitaev. Mas o que é interessante também é,
Esse sistema, esse material específico, ele não tem um comportamento esperado do modelo, que seria uma densidade de estados linear a baixas energias, que levam a um calor específico que é linear a baixas temperaturas. No caso, o que acontece é uma divergência a baixas energias, conforme uma lei de potência, cujo expoente é dado por meio. Esse tipo de comportamento distinto é provavelmente causado por desordem, como alguns estudos teóricos e experimentais apontaram. Então, dessa maneira, a gente considera dois tipos de desordem. A gente vai considerar uma desordem do tipo Bond, em que os exchanges que TeV agora tomam valores K mais ou menos ΔK, em que o valor de ΔK ele pode ser variado livremente, e a posição em que é mais ou menos ΔK, ela é aleatória ao longo da rede. E além disso, a gente considera também uma desordem do tipo fluxo aleatório, em que a configuração dessas variáveis de Bond U e J, ela toma valores mais ou menos 1 em posições aleatórias da rede também. Então, aqui eu sumarizo de maneira breve quais são os nossos principais resultados que concernem a densidade de estados em baixas energias. Então, primeiro, no painel 1, é possível ver os efeitos de desordem no modelo puro. É possível ver que na energia do ground state, o fluxo zero ele é o estado mais favorável para a desordem fraca, mas conforme a desordem aumenta, outros setores de fluxo podem ser o ground state. Na verdade, o que é apresentado aqui é que não importa qual é o setor de fluxo para a desordem muito forte. E, por outro lado, na densidade de estados, analisando o fluxo zero e o fluxo aleatório, é possível ver que o fluxo zero ele só tem uma lei de potência com a desordem muito forte, e o fluxo aleatório ele apresenta uma lei de potência para qualquer valor de desordem, mas que depende do valor de desordem. A lei de potência ela, aparentemente aumenta conforme a desordem também aumenta. Quando se considera o efeito do campo externo, aqui é possível ver que, no caso do fluxo aleatório, a lei de potência ela é suprimida na presença de um campo externo, enquanto no fluxo zero não há uma lei de potência. Mesmo na presença de desordem forte, como no caso que ΔK é 0,8, ainda há a abertura de um gap, mostrando um forte indicativo de que no fluxo zero o sistema deve manter o seu caráter topológico. E por fim, a gente também analisou quais são os efeitos de interações que vão além do termo de Kitaev. Então, no caso de desordem forte, é possível ver que o setor de fluxo ele não importa muito também, ''embora haja uma distinção clara entre o fluxo 1 e o fluxo zero. O caso fluxo 1 é em que todas as plaquetas têm um fluxo negativo, mas no caso em que K3' ele é relativamente fraco, não importa muito qual é o setor de fluxo em que você está. E é possível ver que, considerando o fluxo aleatório e o fluxo zero novamente, a lei de potência ela é suprimida de maneira semelhante ao que acontece com o campo externo, mas não há abertura de um gap, dado que esse é um termo que não abre um gap e também não quebra a simetria de reversão temporal. E por fim, a gente consegue ver a evolução do expoente da lei de potência conforme se mudam os parâmetros do modelo. Na figura 6a é possível ver que, conforme se muda o valor da desordem sem um campo magnético, a lei de potência ela de fato aumenta, ela vai ficando cada vez mais intensa, e conforme você muda o valor do campo, a lei de potência ela é instantaneamente suprimida, com um valor que é muito próximo de zero. E por outro lado, também é possível ver que conforme se varia o valor do termo K3', a lei de potência é suprimida independente do setor de fluxo, mas que varia em termos do termo K3'. Ou seja, a gente consegue ver que na presença de perturbações externas, o sistema ele depende fortemente dos parâmetros da Hamiltoniana, mostrando um caráter não universal. E por fim, no nosso trabalho, a gente também estudou quais são os efeitos do índice topológico, da topologia nesse sistema. Lembrando que, na presença do campo magnético, é esperada a presença de estados de borda quirais, que são rotulados por um número inteiro, geralmente o número de Chern. Nessa situação, no caso da presença de desordem, não é possível calcular o número de Chern no espaço dos momentos, já que a gente não tem mais simetria de translação no sistema, e com isso a gente consegue calcular apenas usando fórmulas no espaço real. No caso, é possível usar a chamada fórmula do índice de Potts, que é um equivalente do número de Chern no espaço real, e é possível ver que, no fluxo zero, como mencionado anteriormente, dada a presença de um gap no espectro, a gente espera que o sistema seja topológico de fato, independente dos valores de campo e do termo externo do K3', ele não varia o seu valor 1, conforme o parâmetro de desordem também aumenta, ele permanece como um número inteiro. Por outro lado, ao se introduzir desordem no fluxo, ou seja, as variáveis U e J estão tomando valores aleatórios ao longo da rede, é possível ver que o sistema perde completamente seu caráter topológico.
Então, conforme se varia o parâmetro de desordem, o índice topológico ele vai tendendo a zero, o que seria um isolante trivial, e também é possível ver que as curvas elas variam drasticamente conforme se muda o parâmetro da teoria. Então, ele depende dos detalhes do sistema, que mostra que ele perdeu o seu caráter topológico. E por fim, eu finalizo mostrando um pouco dos resultados de uma estatística de níveis, que é um outro probe, para poder identificar a presença ou não de estados quirais, que são estados quirais de borda na fase topológica do material. Então, no caso, calculando-se a estatística de níveis, que seria a razão entre a separação dos níveis, ou seja, os autovalores obtidos com diagonalização exata, você pode encontrar uma estatística poissoniana se os estados são localizados, ou seja, não existe uma correlação estatística não correlacionada, ele segue uma estatística poissoniana, e essa razão ela segue uma estatística gaussiana unitária para estados estendidos, que seria o caso dos estados de borda quirais. No caso do fluxo zero, a gente consegue ver que você tem um estado que é estendido, que segue a estatística gaussiana muito próximo do gap, o que é um indicativo forte da presença de estados de borda, enquanto, por outro lado, embora haja estados que seguem a estatística gaussiana, que são estendidos no fluxo aleatório, não há presença de um gap, que indica que esses estados eles conduzem, mas que, no caso, eles não são topológicos. Como é mostrado pelo índice de Booch, eles não têm um índice topológico inteiro. Então, para sumarizar, no nosso trabalho a gente conseguiu mostrar que a lei de potência na presença de parâmetros externos e desordem ela não é universal, ela existe conforme é mostrado nos experimentos e em outros estudos teóricos, mas que ela é fortemente não universal, ela depende dos parâmetros do modelo. E por fim, no estudo de topologia, a gente foi capaz de mostrar que a desordem no bond ela não é capaz de destruir o caráter topológico no fluxo zero, mas por outro lado, a presença de desordem no fluxo já destrói completamente esse caráter topológico no modelo, já que o sistema ele não tem mais um gap no seu espectro. E por fim, vale mencionar que os nossos próximos passos nesse estudo são estudar um outro efeito de desordem que é relevante experimentalmente, que é o efeito de vacâncias, que seria você retirar sítios magnéticos da rede, e também estudar os efeitos de quantidades dinâmicas, como a relaxação inversa de spin no experimento de NMR, e calcular também a susceptibilidade de spin, tanto com a desordem no bonde quanto com os efeitos de vacâncias. Então eu gostaria de finalizar agradecendo a sua atenção e ao IFISC pelo apoio financeiro. Muito obrigado.